Boa noite, meninos, tudo bem? Nós agora estamos entrando em uma nova matéria e a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação e pontos de energia. Vocês estão vendo lá com o Pacífico como que funciona a questão de fazer o cálculo, de entender algumas simbologias, e eu quero ajudar vocês a pensar como desenvolver essa leitura do projeto para conseguir marcar tanto os pontos de iluminação quanto os pontos de energia. Então, a matéria de hoje ela vai ser sobre iluminação. E aí eu queria mostrar para vocês alguns tipos de luminárias para a gente conseguir entender que cada uma delas a gente tem um efeito diferente, a gente quer um propósito diferente para o projeto. Então, primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse plafond. O que é o plafond? É uma luminária de sobrepor. Significa que a gente tem a laje e aí eu tenho uma luminária que vai pegar debaixo dela, certinha. Ela não vai embutir. Então, eu posso usar ela de sobrepor tanto no forro quanto direto na laje. E aí tem vários modelos e com vários acabamentos. A gente tem com iluminação indireta, a gente tem com esse acrílico aqui que deixa a luz toda aparecendo. A gente tem esse aqui, que é uma luminária que a gente vê ela mais comum, e temos os painéis de LED. Então, eu coloquei aqui para vocês perceberem que ela sempre, a caixa da luminária, mesmo que não seja o LED, a caixa ela tem uma espessura, porque todos os componentes elétricos estão dentro delas. Então, a gente tem esse painel de sobrepor, é dessa forma que funciona. Ele fica sobrepondo o teto, ele não embute nem um pouquinho para dentro. Então, ele é parafusado no próprio teto. E aí tem vários modelos, né? Eu estou explanando para vocês alguns modelos para vocês terem uma noção de como que a gente aplica esses modelinhos. Aqui eu já tenho modelos de embutir. Como que é o modelo de embutir? A caixa dele, olha, já é diferente dessa caixa aqui, ó. Os componentes aqui ficam todos nessa parte aqui, ó, nessa espessura. Os componentes da peça de embutir vai ficar tudo para dentro. Então, eu tenho um tipo de iluminação diferente. Então, ó, a gente fica vendo só a face do acabamento, a caixa que deve ter, às vezes, 2, 3 milímetros só. Então, a gente tem vários modelos também. A gente tem modelo de LED. Esse aqui, por exemplo, ele está acoplado com uma luminária de um spot de cada lado. Esse aqui está recuado um pouquinho para cima. Esse aqui já está bem recuado. E esse aqui já está faceando, que é esse modelo aqui, ó, que é um painel de LED. E geralmente eles vêm com essas garrinhas aqui, ó, que são garrinhas que fazem uma pressão para que ela trave na hora que ela for colocada no gesso, porque não tem jeito de parafusar, né? Então, olha, a luminária de embutir, ela fica toda dentro do forro. Então, assim, é muito difícil conseguir fazer uma luminária de embutir numa laje, por exemplo. A não ser que for uma laje maciça, que vai conseguir fazer o corte e a espessura dela certinha para poder colocar. Nos demais casos, a gente coloca geralmente elas no gesso mesmo, tanto no drywall quanto na placa. O outro modelo que eu quero mostrar para vocês é esse modelo de sobrepor que se chama pendente ou lustre, né? Através de um ponto, a gente consegue fixar ele no teto ou no forro, de forma que ele fica pendente, ele fica caindo sobre alguma coisa determinada, sobre
uma mobília. Então, para cada projeto, você vai ter uma ideia de um ambiente decorado e que essa iluminação ela converse com esse espaço para que se tenha uma qualidade e um efeito visual legal, e as luminárias fazem isso. Então, esses modelinhos são os de sobrepor, que é pendente. Então, a gente tem de cristal, tem de vidro com acabamento em madeira. Esse aqui é todo uma fita de LED. Aqui é uma lâmpada que chama lâmpada de filamento, que a gente vê aquele desenho do filamento dentro dela. Essa aqui é um modelo aramada e esse aqui é um pendente que foi feito só com os fios e com a lâmpada na boquilha. Um jeito super simples de fazer e que dá um efeito bem legal. Aqui eu tenho os modelos de luminárias que são fixadas na parede. Kelly, mas pode-se usar arandela no teto? Pode, mas geralmente arandelas são usadas na parede. Eu tenho arandela que ela fica embutida na parede, para isso tem que vir, cortar com a maquita, dar o acabamento e fazer com que o buraquinho fique exatamente a espessura daquela caixa, tipo essa aqui, ó, essa caixa aqui, ó, no teto fica para cima, na parede vai embutir dentro dela. Então, a luminária de embutir, ó, que é essa aqui, ela tem que entrar toda dentro da parede. E aí eu tenho vários efeitos de luminárias de parede, né? Que são as arandelas, ó. Vários efeitos de iluminação. Aqui numa cabeceira, ó, usou uma em um formato, em uma direção, aqui em outra. Aqui um efeito sobre o jardim. Então, o efeito de luz ele vai ser de acordo com o que a gente quer para cada projeto. E isso é muito importante porque faz a gente pensar onde que eu quero dar importância em cada lugar. E, Kelly, para que eu preciso saber disso? Você precisa de saber porque você precisa de entender o que é uma arandela, qual que é a altura dela num projeto, se ela vai na parede, se vai no piso, se vai no teto. Aqui a gente tem os spots de embutir e o spot recuado. O de embutir fica todo dentro do fogo. E o recuado, ele fica fora. Então, tem os de embutir com vários modelinhos, ó, a caixa dele fica para dentro. Posso ter o embutir, que ele está recuado para dentro, ao invés de ser para fora, dando esse efeito aqui. Isso faz com que a iluminação, a gente tenha um conforto visual melhor, porque a luz não bate direto no olho da gente. E tem o spot recuado, que é esse aqui, que ele pode ser encontrado nessas três formas. O recuado também tem a possibilidade de usar ele no trilho. Então, quando eu quero o efeito do recuado, o efeito do spot, só que eu, por exemplo, não tenho forro para poder usar esse ou esse. Então, eu posso usar essa caixa aqui e ter o efeito do LED direcionando para algum lugar. O perfil de LED já é um perfil que está sendo mais usado nos dias de hoje. Então, o perfil ele vai fazer esse fileto de luz aqui, ó. E para isso a gente tem que saber para poder deixar o ponto no lugar certo. Então, eu tenho o de embutir, ó, que a caixinha fica toda para dentro. Então, como que ele funciona? Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar. Ele é uma caixa que tem uma fita de LED por dentro e uma capinha de acrílico para poder dar o acabamento. O LED estragou, tira a capinha de acrílico e troca. Muito fácil de trocar, né? De dar manutenção. Aqui, ó, é ele embutido, tá dando um exemplo ele numa madeira, porque a gente usa muito esse modelo na madeira. E eu tenho ele de sobrepor. Então, sobrepor externo, embutido na parte de dentro. Tem também os balizadores, que são iluminações para jardim ou para dentro de casa. A gente pode usar tanto interno quanto externo, só que quando for externo, ele tem que ser um modelo blindado. Por que blindado? Porque ele não pode cair chuva dentro dele, não pode cair água. Então, ele tem que estar todo blindado como uma proteção. Eu tenho os balizadores na escada e tenho ele no piso. Então, na escada fica para dentro e no piso fica para baixo. Aqui
eu tenho outros modelos de iluminação de jardim, que são os postes, e eu tenho o espeto, que dá esse efeito aqui direcionado. Qual que é a diferença deles? O efeito de luz e o valor, porque o espeto tem um custo um pouquinho menor. E aqui eu tenho fita de LED. Fita de LED é aquela fita, essa aqui, que a gente vai usar ela tanto na parte externa quanto na parte interna. Posso usar ela no piso, posso usar ela na parede, na mobília, posso usar ela no teto, posso usar no teto, posso usar na mobília. Então, é uma infinitude de possibilidades e aí a gente vai falar disso um pouquinho para frente. Aqui eu peguei alguns projetos meus para poder mostrar para vocês a aplicação dessas luminárias e o efeito de luz de cada uma delas. Então, aqui a gente tem o spot de embutir, aqui o spot recuado, aqui no corredor o spot de embutir, aqui fita de LED na sanca, fazendo esse rasgo de iluminação, pendente de sobrepor em cima da bancada e em cima da mesa. Aqui a gente repete aquele ambiente, ó, a fita de LED na sanca do teto, pendente de sobrepor, pendente. E aqui a fita de LED ela já aparece numa canaleta que eu fiz de madeira para poder dar esse efeito aqui legal de luz indireta. Aqui a fita de LED no móvel. Aqui mostra a arandela na parede e o pendente no teto. Aqui já mostra a fachada, ó, o spot aqui no forro de madeira, não precisa só ser no forro de drywall. Aqui eu tenho o perfil de iluminação de sobrepor no pilar, dando um efeito de iluminação. Tem o LED no degrau, tem o balizador no piso, jogando luz para cima. Tem o spot embutido e tem o espeto no jardim. Então, eu fiz uma seleção de possibilidades para vocês enxergarem que antes da gente fazer tudo aquilo lá no projeto, a gente precisa de entender o que eu quero para aquele projeto. Então, onde que eu quero cada efeito, onde eu quero cada luz para ficar legal dentro do projeto que eu desenvolvi.